Milionário debilitado. Aceita ajuda de mãe negra solteira. Mas o que ele não espera é chocante. O calor escaldante de uma cidade grande no Brasil se infiltrava até nas frestas da mansão de Victor, que antes brilhava como um símbolo de riqueza e poder. Agora, as paredes de mármore refletiam frieza, como seu estado físico e emocional. Ele se encontrava preso em uma cadeira de rodas. Sua vida mudada para sempre após um acidente terrível. Cada dia que passava era uma tortura silenciosa, repleta de lembranças de festas luxuosas e conquistas grandiosas. A mansão, agora vazia e ecoante, tornara-se uma prisão. A culpa corroía sua essência, o lembrando constantemente do que poderia ter sido e do que nunca mais seria. Ele sentia a pressão da vida social, perdida como um peso sobre os ombros, sufocante e insuportável. Foi nesse cenário que Helena entrou em cena. Uma mãe solteira que lutava diariamente para sustentar seu filho pequeno. Quando recebeu a oferta de trabalhar para Victor, hesitou. Mas o salário que ele oferecia poderia ser a solução para os problemas que assolavam sua vida. Com um coração pesado, ela aceitou o emprego, atravessando a porta de uma vida que parecia tão distante de sua realidade. A imensidão da mansão a deixou atordoada, absorvendo o brilho das paredes e a opressão do silêncio que quase gritava. Os primeiros dias foram difíceis. Victor era reticente, enquanto Helena tentava se adaptar à nova rotina. Ele a observava com um olhar que misturava curiosidade e indiferença. No entanto, conforme os dias se passaram, um sentimento sutil começou a crescer entre eles. Ele contava histórias de sua vida anterior com uma nostalgia aguda, e ela ouvia, absorvendo cada palavra que transbordava de dor e saudade. Mas havia algo mais no ar, um segredo que pairava como uma sombra opressora. Enquanto cuidava de Victor, um mistério logo começou a desvelar-se. Helena encontrou um diário antigo em uma das prateleiras. As páginas revelavam uma intrincada rede de negócios e traições. E seu próprio nome começou a saltar aos seus olhos. Sua história estava interligada com a decadência de Victor de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Seu pai, um homem emaranhado em negociações obscuras, havia sido o responsável pela queda financeira do milionário. A revelação a atormentava. Cada momento ao lado de Victor tornava-se mais intenso, mais complicado, e seu coração apertava com a culpa que a consumia. Enquanto isso, Victor, vulnerável em sua fragilidade, começou a confiar nela. Em um desses momentos delicados, com um olhar profundo e questionador, ele a encarou e perguntou: "Você tem algo que precisa me contar?" O mundo ao redor deles pareceu congelar, e um nó lhe surgiu na garganta. Ela queria gritar a verdade, liberar o peso que a esmagava, mas as palavras ficaram presas. Os sentimentos que haviam surgido entre eles se transformaram em um abismo de incertezas. E no silêncio pesado, ela hesitou, deixando um mistério pulsando no ar entre eles. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos, quem? Relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a pergunta de Victor reverberava no espaço silencioso da mansão. Ela queria sair correndo, confessar tudo, mas as palavras permaneceram engasgadas. O olhar dele, uma mistura de vulnerabilidade e expectativa, aprendia como uma armadilha. No fundo, ela sabia que a revelação poderia mudar tudo entre eles, mas o medo a paralisava. O ambiente parecia compacto. O ar, pesado com a tensão, cercava os dois. A luz que entrava pela janela grandes mostrava o desgaste do lugar, bem como as cicatrizes na alma de Victor. Isso fez com que a culpa a torturasse ainda mais. O que ela faria? O que ele pensaria? Para quebrar o silêncio insuportável, ela finalmente murmurou: Eu não sei como dizer isso. Mas não teve chance de terminar. Um estrondo ensurdecedor vindo de fora interrompeu seu raciocínio. O som de pneus derrapando se misturou a gritos distantes que ecoavam pela rua. Victor olhou para ela, assustado, e instintivamente virou a cabeça em direção à janela. Helena sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ela se levantou, a cadeira rangendo ao deslocar-se, enquanto se movia lentamente em direção à porta. Viu uma multidão se aglomerando na rua, pessoas apontando e gritando. Curiosa e aflita, Helena se aproximou ainda mais, a urgência do momento roubando o fôlego dela. O que será? Pensou. O medo a dominava, mas a necessidade de saber mais falou mais alto. Victor tentou se levantar na cadeira de rodas, mas ela percebeu que seus músculos gemiam em resistência. Helena, espera! O que está acontecendo? A voz dele tremia, e a preocupação nos olhos fez o peito dela apertar mais. Sem responder, ela se virou e correu até a porta, abrindo-a de uma vez. A cena que se desenrolou lá fora era surreal. Um carro preto com vidros escuros estava estacionado de forma abrupta em frente à mansão. O motorista, um homem alto com um olhar penetrante, estava saindo rapidamente. Ele parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde o tinha visto. Do outro lado, um grupo de jornalistas e fotógrafos se aglomerava, enquanto a multidão murmurava, cheia de curiosidade. Victor, ela gritou, chamando a atenção dele, que estava prestes a cruzar a porta. Tem alguém aqui! E, naquele instante, tudo mudou. O homem de terno escuro ergueu a mão e, sem aviso, mandou os repórteres ficarem quietos. Com um olhar sério, intenso, se dirigiu à multidão, sua voz ecoando. Parem de gritar! Eu estou aqui por um motivo! Helena sentiu o coração parar. O que ele estava fazendo? Antes que pudesse processar, o homem buscou dentro do bolso do paletó e retirou uma foto. Ele assegurou no ar e o que vio a fez tremer. Era a imagen de Victor de pie, no auge de su vida, al lado de un hombre que ella reconocía, su padre. Victor, estoy aquí para falar sobre ti y el envolvimiento de su padre en los negocios turbios. Precisamos resolver eso de una vez por todas. As palabras me batieron como un trovón. ¿Qué estaba pasando? ¿Y cómo aquel hombre sabía de su pai?
O pânico inundou seu ser. Ela olhou para Victor, que estava boquiaberto, e então para o homem, que agora se aproximava. A verdade que você temia está prestes a vir à tona. O homem completou, as palavras ressoando entre eles. O mistério que antes envolvia a vida deles se tornava cada vez mais obscuro. E naquele momento, Helena sabia que tudo o que pensava saber sobre sua própria história estava prestes a desmoronar. Era uma reviravolta chocante, uma tempestade a caminho. O que mais estaria escondido? O silêncio que pairava entre Helena e Victor foi rapidamente rompido pelo homem de terno escuro, que segurava a foto como se fosse uma arma. Os olhos de Victor se alargaram e Helena sentiu o estômago revirar. Ele começou a se aproximar do homem, confuso e atordoado, incapaz de processar o que estava acontecendo. "Quem é você?" Victor exigiu, a voz tremendo. Ele parecia uma sombra do que era antes, mas a determinação em seu tom era clara. Helena permanece ao fundo, sem saber se deveria interferir ou se afundar na sensação de apuro que aumentava a cada segundo. O homem ignorou a pergunta e continuou. "Você não sabe? Não faz ideia do que o seu pai estava fazendo nos bastidores, do que ele realmente planejava." Ele olhou para Helena e a expressão dela congelou. "É por isso que estou aqui, para esclarecer tudo." Naquele momento, a multidão à frente da mansão começou a murmurar. "Isso não é verdade!" Alguém gritou. Um repórter empurrou-se para frente, tentando captar a cena. "Victor, o que você sabe sobre isso?" Uma cápsula de tensão se formou e Helena sentiu o peso do olhar de todos sobre ela. "Espere um segundo." Victor tentou organizar as ideias, mas o homem não deu chance. Ele estava se envolvendo em algo muito maior do que você pode imaginar. E você é parte disso, Helena. As últimas palavras dele ecoaram como um trovão. E Helena parou. Uma onda de choque a atingiu como um golpe. O que ele queria dizer? Eu sou parte disso? Eu sou só uma simples funcionária? Eu não sei de nada? A voz dela disparou, enquanto seus pensamentos giravam em torno da ideia de que tinha algum envolvimento. Você é a filha de Carlos, não é? O homem disparou, e a multidão ficou em silêncio por um instante, atenta. O nome de seu pai soou pesado no ar, trazendo consigo uma nuvem de confusão. Ela não sabia o que dizer. Ser chamada pelo nome do pai era como uma faca atravessando seu peito. Helena ensaiou um passo atrás, mas não havia como fugir. O que estava acontecendo? Que Carlos? O que você sabe sobre meu pai? Seus pais estavam juntos no que chamamos de pacto do século. E você, Helena, é o elo perdido. O que você dirá a Victor agora? O homem se aproximou mais, suas palavras deslizando como veneno. Victor estreitou os olhos, buscando algum ponto de conexão em meio à tempestade de sentimentos. Pacto? Você tá falando de um esquema? O que tá acontecendo, Helena? O desespero na voz dele fez o coração dela acelerar. Ela que ia responder, mas a verdade a paralisava. O que deveria contar? Helena! A voz dele soou mais forte, fazendo-a despertar. Ela olhou nos olhos. Que Victor! E o que viu fez seu coração afundar. Era como se a conexão que estavam começando a criar estivesse sendo cortada. O silêncio que se seguiu parecia pesadíssimo, como se todos estivessem esperando um desfecho. O que mais poderia ser revelado? E, justo quando os olhares de todos estavam grudados nela,
Uma explosão repentina irrompeu do carro preto que estava estacionado em frente à mansão. A fumaça invadiu o espaço. Pessoas começaram a deitar. Caos se espalhou como um incêndio. Helena, vamos! Victor gritou, puxando-a para longe. Mas a realidade da cena se desdobrava em frações de segundo, deixando um rastro de confusão. Aquilo era uma armadilha? Eles estavam sendo atacados? E o que mais estava por vir? Enquanto tentava lidar com o pânico, a imagem da foto que o homem segurava ficou gravada na mente dela. O que mais estava escondido e como tudo isso poderia afetar o futuro dela, de Victor e, acima de tudo, o que envolvia seu pai? O caos já não parecia apenas um evento qualquer. Estava prestes a desmantelhar tudo o que acreditavam saber. O silêncio estava profundo na mansão, preenchido apenas pelos gritos e pelo grunhido do caos do lado de fora. Helena sentiu o coração disparar enquanto a fumaça espessa começava a invadir o espaço. Victor segurou firme a mão dela e os dois pareciam paralisados, presos entre a confusão do momento e a tempestade de sentimentos que fervilhava entre eles. Contem tudo o que sabem! O homem interno exigiu aos repórteres, desafiando. A multidão. Sua expressão era de determinação, como se ele fosse a única pessoa capaz de desvendar uma teia complexa de mentiras. Mas o que Helena não esperava era que ele fizesse um movimento quase inconcebível. Com um gesto rápido, ele apontou para ela. Ela sabe, ela é a chave para isso. O murmúrio se espalhou pela multidão como um rastro de pólvora. Fixos em Helena, a tensão vibrando no ar. O estômago dela estava repleto de borboletas. E um frio percorreu sua espinha. Declarações pesadas estavam em jogo. E o que quer que fosse, ela tinha que descer um nível para enfrentar isso. Você mente, Helena. A verdade é que você sempre soube. O homem avançou e os flashes das câmeras a deixaram cega por um instante. Ela hesitou. Cada olhar severo parecia descascar suas defesas. Você tem que me ouvir. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Victor pareceu prender a respiração, seus olhos fixos nela, tentando entender o que estava acontecendo. Helena, o que ele está dizendo? O que você sabe? A preocupação na voz dele fez seu coração apertar. Poderiam eles realmente estar tão interligados? Quando ela olhou para o rosto de Victor, seu olhar estava cheio de uma ferocidade que a deixou em dúvida. Mas antes que pudesse responder, a multidão começou a se dispersar como uma onda. Pessoas correndo para longe do carro em chamas. O carro preto, envolto em fumaça, agora ameaçava a segurança de todos ao redor. O pânico se instalou. Vamos! Helena gritou, puxando Victor em direção à porta da mansão, enquanto se perguntava se conseguiria sair daquilo tudo sem que seus segredos viessem à tona. Mas com cada passo apressado, a verdade a consumia. O homem estava certo. A conexão de seu pai, as escolhas que ele fizera, tudo a levaria a um abismo que, assim como aquele fogo, poderia queimar suas vidas para sempre. Mas enquanto ela corria, a realidade se distorceu. Um novo carro surgiu. Desta vez uma viatura da polícia, e algo estava prestes a mudar tudo de novo. Polícias desceram em um piscar de olhos, brandindo armas e gritando ordens. O homem de terno escuro levantou as mãos. Ele não estava aqui para se entregar, mas para algo maior. Em nome da lei, você está preso! Uma polícia gritou com um olhar feroz. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Apenas uma estranha calma e um brilho enigmático nos olhos. Vocês não sabem. Sua voz soou calma, mas penetrante. Não sabem quem verdadeiramente estão lidando.
Helena, você e Victor estão em muito mais perigo do que imaginam. Helena parou. O peso das palavras dele pendia no ar. Perigo? Do que você está falando? O que sabe sobre nós? O nervosismo se reacendeu e ela começou a revelar mais sobre sua própria história, sobre tudo o que estava escondido. Mas antes que pudesse formular uma frase, o homem fez um gesto e, com uma expressão amarga, disse: "O legado do seu pai está prestes a ser revelado. E não há como escapar dos laços que o unem ao que está vindo." Ele olhou intensamente para Helena e Victor, e naquele momento o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Os dois são mais do que apenas vítimas dessa história. A revelação esboçou um sorriso de satisfação em seus lábios. Vocês são peças cruciais em um jogo que vai muito além do que imaginam. As últimas palavras dele ecoaram na mente de Helena como um sino amargo. O que ele queria dizer? Qual era essa conexão? E mais importante, o que tanto seu pai havia escondido? O caos ao redor aumentava, mas ela e Victor estavam presos em um turbilhão de incerteza, sem saber qual seria o próximo movimento. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que tinham, e também tudo o que eram. E ali, na borda do abismo, Helena percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio estava profundo na mansão, preenchido apenas pelos gritos e pelo grunhido do caos do lado de fora. Helena sentiu o coração disparar, enquanto a fumaça espessa começava a invadir o espaço. Victor segurou firme a mão dela, e os dois pareciam paralisados, presos entre a confusão do momento e a tempestade de sentimentos que fervilhava entre eles. Contem tudo o que sabem. O homem interno exigiu aos repórteres, desafiando a multidão. Sua expressão era de determinação, como se ele fosse a única pessoa capaz de desvendar uma teia complexa de mentiras. Mas o que Helena não esperava era que ele fizesse um movimento quase inconcebível. Com um gesto rápido, ele apontou para ela. Ela sabe. Ela é a chave para isso. O murmúrio se espalhou pela multidão como um rastro de pólvora. Todos os olhos fixos em Helena, a tensão vibrando no ar. O estômago dela estava repleto de borboletas e um frio percorreu sua espinha. Declarações pesadas estavam em jogo, e o que quer que fosse, ela tinha que descer um nível para enfrentar isso. Você mente, Helena! A verdade é que você sempre soube! O homem avançou e os flashes das câmeras a deixaram cega por um instante. Ela hesitou. Cada olhar severo parecia descascar suas defesas. Você tem que me ouvir! Seu pai, ele não é quem você pensa que é! Victor pareceu prender a respiração, seus olhos fixos nela, tentando entender o que estava acontecendo. Helena, o que ele está dizendo? O que você sabe? A preocupação na voz dele fez seu coração apertar. Poderiam eles realmente estar tão interligados? Quando ela olhou para o rosto de Victor, seu olhar estava cheio de uma ferocidade que a deixou em dúvida. Mas antes que pudesse responder, a multidão começou a se dispersar como uma onda. Pessoas correndo para longe do carro em chamas. O carro preto, envolto em fumaça, agora ameaçava a segurança de todos ao redor. O pânico se instalou. Vamos! Helena gritou, puxando Victor em direção à porta da mansão, enquanto se perguntava se conseguiria sair daquilo tudo sem que seus segredos viessem à tona. Mas com cada passo, apressado, a verdade a consumia. O homem estava certo. A conexão de seu pai, as escolhas que ele fizera, tudo a levaria a um abismo que poderia queimar suas vidas para sempre. Mas enquanto ela corria, a realidade se distorceu.
Um novo carro surgiu. Desta vez, uma viatura da polícia. E algo estava prestes a mudar tudo de novo. Polícias desceram em um piscar de olhos, brandindo armas e gritando ordens. O homem de terno escuro levantou as mãos. Ele não estava aqui para se entregar, mas para algo maior. Em nome da lei, você está preso! Uma polícia gritou, com um olhar feroz. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Apenas uma estranha calma e um brilho enigmático nos olhos. Vocês não. Sabem, sua voz soou calma, mas penetrante. Não sabem quem verdadeiramente estão lidando. Helena parou. O peso das palavras dele pendia no ar. Perigo? Do que você está falando? O que sabe sobre nós? O nervosismo se reacendeu e ela começou a revelar mais sobre sua própria história, sobre tudo o que estava escondido. Mas antes que pudesse formular uma frase, o homem fez um gesto e, com uma expressão amarga, disse: o legado do seu pai está prestes a ser revelado, e não há como escapar dos laços que o unem ao que está vindo. Ele olhou intensamente para Helena e Victor, e naquele momento o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Os dois são mais do que apenas vítimas nessa história. A revelação esboçou um sorriso de satisfação em seus lábios. Vocês são peças cruciais em um jogo que vai muito além do que imaginam. As últimas palavras dele ecoaram na mente de Helena como um sino amargo. O que ele queria dizer? Qual era essa conexão? E mais importante, o que tanto seu pai havia escondido? O caos ao redor aumentava, mas ela e Victor estavam presos em um turbilhão de incerteza, sem saber qual seria o próximo movimento. De repente, um som profundo e estrondoso cortou o ar. Um barulho semelhante ao de uma explosão. A multidão, já alarmada, virou-se para ver de onde vinha o estrondo. E, para o horror de todos, o carro que havia sido deixado de lado pela polícia estava agora completamente em chamas. A fumaça subindo na forma de uma nuvem negra angustiante. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Uma figura conhecida surgiu entre as chamas. Desesperada e ofegante, uma mulher com aparência familiar empurrou a multidão, seus olhos cheios de determinação. Helena! Não! A voz dela cortou a agitação. Helena congelou. Aquela mulher era sua mãe, que ela acreditava estar desaparecida há anos. Você não pode se envolver mais! A mulher gritou enquanto corria, e as palavras dela deixaram todos em choque. Helena olhou para a mãe, e o caos ao redor pareceu se apagar. Mãe! O que você está fazendo aqui? As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher enquanto ela se aproximava, cheia de emoção. Eu vim te proteger. Filha, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que seu pai realmente fez. O mundo ao redor pareceu desabar e Helena piscou em estado de choque. Sua mãe, que sempre foi uma sombra, agora estava ali, revelando um novo caminho, novos segredos e uma verdade devastadora. O que ela realmente sabia? E por que nunca havia voltado antes? A tensão crescia e a conexão que Helena sentia com Victor começou a vacilar. Com a chegada da mãe, tudo estava mudando novamente. Os relacionamentos estavam sendo desafiados e a verdade sobre o passado estava prestes a explodir como aquela fumaça. O que mais estava escondido nas sombras?
o que os laços de sua família significavam de verdade. O futuro de todos pendia na balança. E Helena sentiu o peso esmagador da escolha que estava prestes a fazer. Helena congelou ao ver a mãe se aproximando, os olhos cheios de dor e uma determinação que queimava como as chamas ao fundo. Mãe, o que está acontecendo? A voz dela saiu numa mistura de incredulidade e desespero. Você precisa sair daqui, agora! A mulher disse, puxando Helena para perto, como se fizesse isso no impulso de proteção. Mas antes que pudesse responder, um outro estrondo cortou o ar, mais alto e assustador do que o anterior. Algo explodiu no carro. A fumaça negra se espalhou e gritos ecoaram pela multidão. Helena sentiu seu coração acelerar, o pânico começando a se espalhar como fogo em capim seco. Desculpe, Helena, não há tempo. A mãe olhou rapidamente. Para Victor, que estava ali em estado de choque, e algo nela mudou. A expressão se tornou sombria, quase como se uma máscara tivesse caído. Eu só espero que você me perdoe, mas você precisa saber a verdade. Seu pai, ele não é o homem que você pensa que ele é. As palavras caíram como pedras, pesadas e certeiras. Helena balançou a cabeça, confusa. O que você quer dizer? Meu pai sempre foi um exemplo para mim. O desespero em sua voz apenas acendeu a fogueira da tensão. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo e perigoso. Ele fez coisas, Helena. Coisas que mudaram a vida de muitas pessoas. E agora, você e Victor estão no meio disso. O olhar dela se tornou cada vez mais intenso, e Helena percebeu a gravidade do que sua mãe estava dizendo. Victor observando tudo, a tensão em seu rosto se transformando em raiva. E você sabia disso. Por que não me contou nada? Por que se escondeu? Sua voz soou como um rugido entre aqueles rostos confusos e perplexos. A mulher respirou fundo, a frustração tornando-se dor. Porque eu não sabia se ainda estava viva. Porque foi preciso fugir. A carga emocional quase derrubou Helena, mas a cada palavra a atmosfera parecia mais pesada. Seu pai não só destruiu a vida de Victor, e sim de muitos. E pior, a razão pela qual ele fez. Eu também sou culpada. Eu ajudei a esconder. Helena sentiu seu peito apertar. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você está dizendo? Como você pôde? A dúvida transpassava seu olhar, enquanto os murmúrios da multidão se aglomeravam como um eco incessante, preenchendo o ar com uma tensão sufocante. Eu estava cega pelo amor, Helena. Eu não via o quão longe ele iria para manter as aparências. A voz tremia. Cada palavra era uma faca afiada. E agora, eles estão vindo atrás de vocês. Ele fez inimigos e você é a última ligação com o passado. No horizonte, sirenes se aproximavam. A segurança agora uma promessa distante. O pânico crescia, tomando conta não apenas da multidão, mas dos dois. Victor estava visivelmente agitado. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Ele se virou, a raiva e o medo dançando em seu olhar. Eu não posso explicar agora, mas você precisa seguir meu conselho. Não confie em ninguém. A mãe de Helena gritou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a multidão começava a se espalhar. Era uma confusão total.
O caos tomou a cena quando um grupo armado apareceu, avançando em direção a eles. Máscaras em rostos, se misturando à fumaça e tiros ecoando no ar. O pânico tomou conta do lugar. O homem interno, que até então controlava a situação, levantou as mãos, erguido em meio à confusão. Isso não era parte do plano, ele gritou. E no meio da luta pela sobrevivência, algo começou a se revelar. Uma mulher entre o grupo armado avançou com uma arma em punho, e Helena a reconheceu. Era uma figura do seu passado. A quantidade de relações que se revelava a cada segundo era um mar de surpresas. Confia em mim, Helena. O que seu pai fez vai voltar para assombrá-los a todos. Naquele momento, Helena ficou sem palavras. Como ela sabia? O que mais estava escondido? Os gritos se misturavam com os disparos e o cheiro da fumaça a envolvia, como um manto pesado de incerteza. Ela olhou para Victor, o desespero refletido em seus olhos. O mundo de ambos estava se desintegrando em um caos absoluto. Vamos sair desse lugar! A mãe de Helena gritou, puxando-a e Victor em direção às portas da mansão. Mas os tiros ecoavam e o futuro deles parecia cada vez mais incerto. Tudo estava prestes a mudar. O legado do passado se transformava em um pesadelo. E ao mesmo tempo, Helena percebeu que eles estavam prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Ao olhar para Victor, sentiu um aperto no estômago. A conexão que estavam formando agora se tornando uma armadilha. O que mais os aguardava exatamente? Qual seria o próximo passo em meio a todo aquele caos? Helena congelou ao ver a mãe se aproximando, os olhos cheios de dor e uma determinação que queimava como as chamas ao fundo. Mãe, o que está acontecendo? A voz dela saiu numa mistura de incredulidade e desespero. Você precisa sair daqui, agora! A mulher disse, puxando Helena para perto, como se fizesse isso no impulso de proteção. Mas antes que pudesse responder, um outro estrondo cortou o ar, mais alto e assustador do que o anterior. Algo explodiu no carro. A fumaça negra se espalhou e gritos ecoaram pela multidão. Helena sentiu seu coração acelerar. O pânico começando a se espalhar como fogo em capim seco. Desculpe, Helena, não há tempo. A mãe olhou rapidamente para Victor, que estava ali em estado de choque, e algo nela mudou. A expressão se tornou sombria, quase como se uma máscara tivesse caído. Eu só espero que você me perdoe, mas você precisa saber a verdade. Seu pai, ele não é o homem que você pensa que ele é. As palavras caíram como pedras, pesadas e certeiras. Helena balançou a cabeça, confusa. O que você quer dizer? Meu pai sempre foi um exemplo para mim. O desespero em sua voz apenas acendeu a fogueira da tensão. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo e perigoso. Ele fez coisas, Helena. Coisas que mudaram a vida de muitas pessoas. E agora, você e Victor estão no meio disso. O olhar dela se tornou cada vez mais intenso. E Helena percebeu a gravidade do que sua mãe estava dizendo. Victor, observando tudo, a tensão em seu rosto se transformando em raiva. E você sabia disso? Por que não me contou nada? Por que se escondeu? Sua voz soou como um rugido entre aqueles rostos confusos e perplexos. A mulher respirou fundo, a frustração se transformando em dor. Porque eu não sabia se ainda estava viva. Porque foi preciso fugir. A carga emocional quase derrubou Helena.
mas a cada palavra, a atmosfera parecia mais pesada. Seu pai não só destruiu a vida de Victor, e sim de muitos. E pior, a razão pela qual ele fez, eu também sou culpada. Eu o ajudei a esconder. Helena sentiu seu peito apertar. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você está dizendo? Como você pôde? A dúvida transpassava seu olhar, enquanto os murmúrios da multidão se aglomeravam como um eco incessante, preenchendo o ar com uma tensão sufocante. Eu estava cega pelo amor. Helena! Eu não via o quão longe ele iria para manter as aparências. A voz tremia. Cada palavra era uma faca afiada. E agora, eles estão vindo atrás de vocês. Ele fez inimigos, e você é a última ligação com o passado. No horizonte, sirenes se aproximavam. A segurança agora uma promessa distante. O pânico crescia, tomando conta não apenas da multidão, mas dos dois. Victor estava visivelmente agitado. Quem são essas pessoas? O que é que está acontecendo? Ele se virou, a raiva e o medo dançando em seu olhar. Eu não posso explicar agora, mas você precisa seguir meu conselho. Não confie em ninguém. A mãe de Helena gritou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a multidão começava a se espalhar. Era uma confusão total. O caos tomou a cena quando um grupo armado apareceu, avançando em direção a eles, máscaras em rosto se misturando à fumaça e tiros ecoando no ar. O pânico se instalou. Vai! A mãe gritou, puxando Helena e Victor para trás. Mas antes que pudesse fazer algo, um dos homens armados deu um passo à frente e apontou para Helena. Ela! É ela! A filha do Carlos! A multidão se agitou e as câmeras dispararam. O que você quer com ela? O homem de terno escuro berrou, a voz transbordando de raiva e desespero. Mas os olhos do homem armado não estavam vendados pelo medo. Havia uma centelha de alucinação e punição. Ela é a chave para tudo. Nós sabemos onde ele está escondido. Precisamos dela para encontrar o patriarca. O homem armado gritou, como se estivesse em uma cruzada, como se o destino estivesse pendendo de uma chamada. E então, algo inaudito aconteceu. A mãe de Helena, que estava diante dela, após um tempo de hesitação, deu um passo à frente. Não! Não é verdade! Você não sabe o que está falando. Mas era tarde demais. Uma voz conhecida ecoou do fundo da multidão. Deixe-a em paz! Seus erros não vão se repetir. Era o pai de Helena. Ela mal podia acreditar. O tempo congelou. Papai? Ela mal conseguiu definir a realidade. Este homem era a resposta para todas as suas dúvidas. O que estava acontecendo? Vitória, raiva, perda, tudo a envolveu ao mesmo tempo. Eu voltei. A voz dele estava carregada de emoção. E ao mesmo tempo, o medo dominava seu olhar. Mas agora, Helena, você tem que escolher: confiar em mim ou em sua mãe. Ossor, uma bomba. Com cada respiração, a realidade parecia se desmoronar. Helena olhou entre sua mãe e seu pai, confusa e aterrorizada. Ela estava no centro de uma tempestade. E a escolha tinha que ser feita em segundos. Qual deles falava a verdade? Qual deles estava do lado dela? O que era real? E o que seus pais estavam realmente escondendo? Os gritos da multidão sumiram em um zumbido que parecia ecoar em sua cabeça. E no fundo, Helena sabia. O passado deles acabara de entrar em cena, mudando tudo outra vez.
E no meio daquele caos, entre tiros e gritos, a decisão dela poderia desmoronar tudo. O que mais estava prestes a ser revelado? Helena ficou paralisada, olhando para seu pai, sem saber se deveria sentir alegria ou medo. Patai? A dúvida estava estampada em seu rosto. Ele estava realmente ali, depois de todos aqueles anos, e em meio a um caos tão profundo. Você precisa acreditar em mim, filha. O olhar dele estava carregado de cólera, mas também de amor. Mas como confiar? O homem que sempre fora uma sombra em sua vida, agora estava à frente dela, no centro de uma tempestade. Ao seu lado, sua mãe parecia mais pálida, uma mistura de alívio e desespero. Carlos, você não pode, ela começou, mas suas palavras foram cortadas por um novo estrondo, mais intenso. O homem armado que a havia apontado mudou de direção e, com uma rapidez impressionante, disparou contra o chão perto de onde Helena estava. O som do tiro ecoou como um grito agonizante. A multidão gritou em uníssono e todos começaram a correr em pânico, alguns escondendo-se, outros tentando escapar do que parecia ser uma cena de terror real. Helena, venha, sua mãe gritou, puxando-a para o lado. Mas a visão de seu pai, tão próximo, a mantinha ancorada. Você não pode confiar nele. Você está inconsistente. Você não sabe o que está dizendo. Carlos respondeu. Ele olhou diretamente nos olhos de Helena, buscando a conexão que antes existia, mas que agora estava cheia de desconfiança. Eu sempre estive aqui, mesmo quando não parecia. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um carro parecera surgir do nada, acelerando em direção ao grupo. O motorista, uma figura indistinta, estava em uma corrida desesperada. As rodas derraparam e a poeira no ar misturou-se com o barulho ensurdecedor da sirene. A multidão entrou em um frenesi e a qualquer momento começou a se dispersar. Helena sentiu que as paredes ao seu redor estavam desmoronando. Algumas pessoas começaram a gritar. O homem interno enfrentou o carro em movimento, sua fúria crescendo como uma tempestade. Stop! Ele gritou. Mas a expressão no rosto do motorista era enigmática. O carro parou numa nuvem de fumaça e antes que Helena pudesse compreender, a porta se abriu e alguém saiu. A figura era familiar. Era um amigo de infância, que ela pensou que nunca mais veria. Rafael. Seus olhos estavam ardendo de determinação, enquanto ele olhava rapidamente ao redor, como se estivesse uma eternidade atrás das sombras. Helena! A voz dele era urgente, eletrizante. Precisamos ir agora! Um movimento rápido tomou conta da cena. Rafael puxou Helena pelo braço, enquanto a fumaça começava a se dissipar ao redor deles. Você não sabe o que está acontecendo, o que seu pai e sua mãe estão fazendo. Rafael, espere! Helena gritou, mas a sensação de estar sendo puxada era forte demais. O desespero de sua mãe a fez hesitar, mas a determinação no olhar de Rafael fez seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Eles não são quem você pensa que são. As palavras dele cortaram mais fundo do que qualquer bala. A expressão de terror no rosto dele era inegável. A verdade sobre o que seu pai fez e quem ele realmente é vai mudar tudo. Ele a puxou mais para longe da confusão e a única coisa que ela pôde fazer foi olhar para trás.
O caos se desenrolava à sua volta enquanto sua mãe ainda tentava alcançar. Ela percebeu que a maioria das pessoas, exceto os dois e o pai, estavam agora focadas em outra direção, aguardando um anúncio que estava prestes a rasgar a realidade. E então, sem aviso, a porta do carro que estava parado se abriu outra vez. Um homem com um olhar feroz e sombrio saiu, um sorriso que não prometia nada do que era considerado seguro. É hora de revelar a verdade, ele disse, e em suas mãos estava uma pasta grossa que parecia um arquivo. Quando ele a ergueu, o alvoroço se intensificou. A verdade sobre quem realmente Carlos é. As palavras ecoaram, permissão a um abismo de revelações. E naquele instante, Helena sentiu seu mundo girar, enquanto o que havia construído em seus sentimentos caía por terra. Carlos, você tem que parar. Helena não pode estar envolvida, sua mãe gritou. Mas as palavras não puderam impedir a verdade que estava prestes a ser exposta. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai? E por que isso deveria afetar seu futuro com Victor? Tudo parecia uma teia intrincada que estava prestes a se desmantelar. Uma onda de energia atravessou a cena e o grito dela ficou preso na garganta, enquanto a multidão reunia expectativas. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. E Helena se viu no centro de um furacão de mentiras e desvendamentos. O peso da escolha estava sobre seus ombros e ela sabia que a tempestade estava apenas começando. Helena ficou paralisada, olhando para o rosto do pai, as emoções misturadas em seu peito. Papai! Sua voz parecia um sussurro, como se ela mesma temesse o que ele poderia responder. Você não pode. Você não pode estar aqui. O desespero invadia sua mente, enquanto o barulho ao redor aumentava, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Sua mãe, ao lado, parecia em choque, a dor estampada em seu rosto. Você precisa acreditar em mim! Carlos gritou, sua voz rasgada pela urgência. Você ainda é a única que pode mudar tudo! Mas como confiar em alguém que simplesmente desapareceu de sua vida? O que ele estava realmente tentando dizer? Helena olhou rapidamente para Rafael, que parecia pronto para agarrá-la e fugir. Rafael, o que você estava falando? Seu coração batia forte, uma mistura de medo e curiosidade. Isso não é o que parece, Helena. Não confie neles. A voz dele era apressada, e enquanto ele falava, a tensão na multidão parecia se acumular, como uma tempestade prestes a estourar. Então, uma nova voz cortou o ar. Carlos, é hora de você ser honesto! O homem em terno escuro gritou, levantando a pasta que estava segurando. Está na hora da verdade! Ele parecia tão determinado, e Helena sentiu seu coração acelerar, os olhos presos na pasta. O que a esconder isso por mais tempo? Helena precisa saber a verdade sobre quem ela realmente é. E então, como se a realidade estivesse em câmera lenta, Carlos olhou diretamente para Helena. O que você vai descobrir agora vai mudar tudo, querida. Você pode não estar pronta, mas a verdade é devastadora. As palavras foram seguidas por um movimento súbito. O homem em terno abriu a pasta rapidamente, revelando documentos, fotos e tudo que poderia causar um colapso total na vida deles. As câmeras dispararam, os jornalistas à frente quase em uníssono gritando pelas revelações. O flash das câmeras estrondava, enquanto Helena olhava fixamente, o estômago revirando.
Seu pai não é apenas um empresário. Ele está envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de influências, que vão muito além do que você imagina. E você, Helena? Você é parte disso. O homem continuou, e as palavras pareciam perfurar a atmosfera ao redor deles. O mundo de Helena desabou. Ela não conseguia processar nada. Era tudo verdade? Como isso poderia se conectar com ela? O desespero a envolveu como um manto pesado. Não! Isso não pode ser real! Gritou, a voz tremendo. Olhou para seu pai novamente, buscando uma resposta. Não é verdade, filha! Você precisa acreditar em mim. Que eu nunca fiz nada que prejudicasse você. Eu sempre quis proteger você do que há por trás. A súplica no olhar dele fez seu coração doer. Mas a proposta do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. E no momento em que a confusão atingia seu pico, uma série de gritos e passos apressados se aproximou. O grupo armado de antes, que parecia ter se dispersado, começou a tomar forma novamente, avançando em direção à cena. Polícia e segurança estavam a poucos passos de distância, mas o caos já estava em fuga da normalidade. Saiam da frente! Um dos homens gritou, brandindo uma arma, olhos fixos em Carlos. O pânico se espalhou instantaneamente. A multidão gritou e começou a correr em todas as direções. Helena teve a sensação de que tudo estava perdendo o controle. Em meio à confusão, um tiro ecoou. O estrondo do disparo foi como uma explosão em sua cabeça. Ela não viu quem havia atirado, mas a visão de seu pai caindo no chão, uma expressão de dor em seu rosto, fez seu mundo desabar. Papai! Ela gritou, correndo em direção a ele e sentindo que a terra estava desmoronando sob seus pés. Mas Rafael a segurou pelo braço, puxando-a de volta. Não, Helena, ele não é mais seguro. A expressão dele era de desespero enquanto lhe mostrava seus olhos dilatados pelo medo. Ela olhou de volta, confusa. O que estava acontecendo? Quem poderia ser realmente o inimigo aqui? O tumulto aumentava, mas uma nova verdade estava emergindo. O que mais poderia acontecer? Helena ficou perdida em um labirinto de incertezas. E aquela única cena, a imagem de seu pai caindo, ficaria gravada em sua mente. O que a realidade ainda escondia? E como tudo isso poderia afetar seu futuro? A urgência da situação atingiu seu ápice e as perguntas batavam em sua cabeça. Agora, mais do que nunca, ela precisaria escolher. Qual lado estava certo? A revelação estava prestes a consumir tudo ao seu redor. E assim, Helena se viu em um beco sem saída, sem uma saída clara à vista. Helena estava paralisada, seu coração disparando, enquanto a cena se desenrolava diante dela. Seu pai caindo, a multidão em pânico, o caos se espalhando como fogo em capim seco. Papai! Ela gritou, sua voz entrecortada por lágrimas. Mas Rafael a segurou, puxando-a para longe, enquanto a fumaça começava a invadir seu espaço. Não, Helena! Precisamos ir agora! O desespero em seu olhar deixou claro que não havia tempo a perder. A adrenalina corria nas veias de Helena. A dor no peito parecia uma ferida aberta, cada segundo roubando o ar dos pulmões. O grito da sua mãe ecoou ao fundo, à medida que a confusão aumentava. O homem interno, com a pasta nas mãos, estava próximo de Carlos. As palavras estavam ali, prestes a serem reveladas. Mas o tiro havia mudado tudo.
Rafael arrastou Helena para trás de um carro, protegendo-a da confusão. Você não pode confiar nele, Helena. Ele estava ofegante, mas seu olhar era firme. A cada segundo que passa, eles se aproximam mais. Já não há como voltar atrás. As sirenes estavam se aproximando e a multidão corria em todas as direções. Gritos misturando-se ao som das autoridades. O que você sabe, Rafael? Sua voz tremia, mas a intensidade de suas perguntas não permitia que o medo dominasse. Seu pai não é o que você pensa. Ele fez inimigos poderosos e você é o último elo que eles têm. As palavras dele ecoavam como trovão e o coração de Helena afundou. E sua mãe, ela sabe mais do que deixa transparecer. Você precisa me contar agora. A urgência nas palavras dela estava registrando uma nova verdade. Uma nova dor que juntava todas as peças da história. O mundo ao seu redor girava freneticamente. A imagem do seu pai caindo misturava-se ao desespero em seus olhos. E naquele clamor sufocante, Helena percebeu que não poderia mais adiar a verdade. Aquela revelação a lançava para um novo abismo, mas não havia como fugir. Mover-se sem saber já era um fardo. Insuportável. Então, o que fazemos agora? Rafael a puxou e juntos foram em direção ao último fôlego de segurança que encontraram. A fumaça envolvia a cena em um manto escuro. Mas por trás dele, uma luz fraca acenava. O carro que havia trazido Rafael estava ali, e eles precisavam sair antes que fosse tarde demais. Vamos, agora! Ele ordenou, e a determinação em seu tom trouxe um novo impulso a Helena. Você não pode ficar presa no passado. Lute! Agora, quando Helena se virou para olhar o que estava deixando para trás, viu sua mãe de longe, paralisada pela dor. A conexão delas parecia frágil, mas ainda assim, como um fio invisível, entrelaçava suas vidas. O lar que conhecera agora se tornara um campo de batalha. E então, o tempo parecia parar. Helena! A mãe gritou, mas o desespero não podia sufocar a determinação. Helena sentiu a angústia se desvanecer. Era hora de se libertar, de desvendar a verdade, de romper com as mentiras que pairavam sobre sua vida como uma tempestade interminável. Com a mão firme na de Rafael, ela encarou a realidade que estava por vir. O carro acelerou e, com o coração na boca, eles partiram, abandonando o caos. Mas a cada segundo que passava, a sensação de que o passado ainda os perseguia crescia. O que mais estava por vir? Helena olhou pela janela, a visão da mansão desaparecendo. Tudo o que conhecia estava mudando, e entre a dor e a esperança, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não havia como voltar atrás. Tudo estava interligado e a ansiedade pela verdade só aumentava. Seu futuro ainda era uma incógnita. E se você quer saber mais sobre a próxima parte dessa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas reviravoltas e revelações exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua reação aqui faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. E você é um deles.